Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos. Hoje você está prestes a mergulhar em um dos temas mais profundos, mais sérios e mais reveladores de toda a palavra de Deus. Este estudo não é apenas informação, é alerta, é convocação, é despertamento espiritual. A Bíblia não fala da grande tribulação, do Hades e do juízo final para causar medo, mas para abrir nossos olhos, fortalecer nossa fé e nos preparar para o encontro com Cristo. Este documento foi organizado para que você entenda cada passo do plano final de Deus, desde a tribulação até a vitória eterna. Leia com atenção, reflita, ore e permita que o Espírito Santo fale com você em cada linha. A grande tribulação. Assinalados e outros fiéis. Muitos ensinos contemporâneos afirmam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Porém, a Bíblia mostra que a volta de Cristo ocorrerá após a tribulação dos últimos dias, e não antes. Além disso, nem todos os crentes recebem igual proteção durante os juízos descritos no livro de Apocalipse. Um grupo específico, os assinalados com o selo de Deus, recebe proteção direta contra certos juízos, enquanto os demais crentes podem enfrentar perseguições e tribulações, mas sua salvação em Cristo permanece garantida. A vinda de Cristo após a tribulação. Desmistificando o que muitos afirmam, o arrebatamento da igreja ocorre após a tribulação, ao soar da última trombeta. A Bíblia é clara e firme quanto isso. Observe. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29, 31. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Portanto, o que vemos nessas passagens bíblicas é claro e direto. 1. Logo depois da tribulação daqueles dias. Mateus, capítulo 24, versículos do 29 ao 31. 2. Ao som da última trombeta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. 3. E o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Sabendo disso, veremos sobre os assinalados com o selo de Deus. Durante a grande tribulação, um grupo específico de crentes é protegido de alguns juízos. Conforme texto bíblico a seguir, não façam dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados: 144.000, selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 3, 4. Foi-lhes dito que não fizessem mal àquelas pessoas que tivessem o selo de Deus em suas testas, mas que somente prejudicassem os que não tinham o selo de Deus. Apocalipse 9, 4. Ou seja, os assinalados recebem proteção especial divina, sendo poupados de juízos específicos,
como os ataques dos gafanhotos demoníacos descritos no capítulo 9 de Apocalipse. Com isso, nem todos os crentes recebem proteção física igual aos assinalados, mas permanecem sob a preservação espiritual de Deus. Conforme relatos bíblicos que se seguem, então vos entregarão para serdes perseguidos e mortos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E muitos se escandalizarão, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros, e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24, versículos do 9 ao 13. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Assim concluímos que os demais crentes podem enfrentar tribulação, perseguição e sofrimento, mas a salvação deles está garantida em Cristo, desde que perseverem até o fim. Advertência sobre prioridades e custo de seguir a Cristo. A perseverança e a fidelidade são essenciais. Os crentes devem estar preparados para enfrentar a adversidade, sabendo que perder a vida por Cristo significa encontrá-la eternamente. Observe, quem acha a sua vida perdê-la-á, e quem perde a sua vida por minha causa a achará. Mateus 10:39. Duas estarão no campo, uma será tomada e a outra deixada. Duas moerão no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 41, 42. Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, versículo 28. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3, 2, 3. Bem, creio que todos devam ter chegado ao mesmo entendimento de quando será a segunda vinda de Jesus. Será após a grande tribulação, não antes, e ao toque da última trombeta. Meus irmãos, a Bíblia não pode haver diversas respostas ou interpretações, mas apenas uma e somente uma. E ponto final. E quanto ao destino das almas, ressurreição, Hades e juízo final. O que a Bíblia realmente diz sobre o destino das almas? Muitos acreditam que a salvação depende apenas de não pecar, mas a Bíblia revela algo muito mais complexo. Ela mostra que a fé em Cristo é a chave, e mesmo cristãos que cometem pecados graves podem ter seus espíritos salvos, ainda que passem por uma disciplina severa. Vamos desvendar juntos a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição, a disciplina no Hades e o juízo final. Vem comigo. A relação entre pecado e disciplina na vida de um cristão. A Bíblia mostra que, mesmo em pecado grave, o espírito de um crente pode ser salvo, ainda que seu corpo sofra uma disciplina extrema, como a morte. O exemplo mais claro está descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Ali, Paulo lida com um caso gravíssimo de imoralidade na igreja de Corinto. Um homem estava vivendo com a mulher de seu pai. A instrução de Paulo foi chocante. Ele disse: entregue o tal homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. O documento explica que Paulo estava instruindo a igreja a permitir uma disciplina tão severa que levaria à morte física daquele homem. O corpo seria destruído, mas o propósito final era a salvação do seu espírito. Isso nos mostra que, após a morte, o espírito continua consciente e pode passar por um período de correção no Hades, antes do dia do Senhor, juízo final. É ouvido entre vós fornicação, e fornicação tal, como nem mesmo entre os gentios se ouve. Alguém tem a mulher de seu pai. Vós, porém, vos ensoberbecestes, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado quem tal coisa praticou. Eu, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito,
Já determinei, como se estivesse presente, que o tal homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Princípio da responsabilidade e proporcionalidade da disciplina. O servo que souber a vontade do seu senhor e não a cumprir, será castigado com muitos açoites, mas o que não souber, será castigado com poucos. A todo aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12, 47, 48. A conclusão apresentada é que a medida da disciplina é proporcional ao conhecimento e responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Estado intermediário após a morte. Lucas 16. Lázaro e o rico. O mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e no Hades, em tormentos, ergueu os olhos e viu à distância Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, versículos 22 e 23. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E havia um mendigo chamado Lázaro, que se deitara ao seu portão, cheio de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Agora, o homem rico se alimentava suntuosamente todos os dias, festejando e comendo a seu bel prazer. Mas chegou o dia em que o rico também morreu e despertou no Hades. Enquanto era atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho 5 irmãos. Não deixe que venham para este tormento. Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam. É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles falassem, eles se voltariam para Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas,
Tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos. O documento usa esta passagem para mostrar que há consciência após a morte. Lázaro no seio de Abraão e o rico no Hades em tormentos. O Hades é entendido como estado intermediário entre a morte e a ressurreição final, juízo final, que é o mesmo que segunda ressurreição ou segunda morte descritas na Bíblia. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história curta usada por Jesus para ensinar verdades espirituais por meio de situações reais da vida. Não é ficção nem invenção. Jesus, sendo Deus, conhece perfeitamente tudo o que acontece na experiência humana. Assim, quando ele usa uma parábola, ele está reunindo em uma única narrativa coisas reais, verdadeiras e comuns que ele vê acontecer diariamente. A parábola é, portanto, realista, porque descreve fatos que acontecem de verdade. Verdadeira, porque Deus não pode mentir. Didática, porque torna compreensível uma verdade espiritual profunda. E simbólica, porque cada elemento aponta para uma realidade maior do reino. Assim, uma parábola não é uma história inventada, mas uma representação fiel de situações reais, usada por Jesus para revelar uma verdade eterna. Sabendo disso, vamos adiante. Primeira ressurreição e milênio. A primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. O documento explica que aqueles que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados e não estarão sujeitos à segunda morte, ou seja, não serão julgados no juízo final. Estes serão juízes. Segunda ressurreição e juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos do 11 ao 15. O texto analisa que abriram-se os livros, plural. São as obras onde cada pessoa presta contas. O livro da vida, singular, é consultado, o que indica que há possibilidade de alguns julgados ali terem seus nomes escritos nele. O juízo final não é exclusivamente para condenação. Pode confirmar salvação de alguns. O documento reafirma que os que participaram da primeira ressurreição não passam pelo juízo do trono branco. Conclusões e distinções importantes. 1. Quem participa da primeira ressurreição está livre da segunda morte. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 25, 6. Prova bíblica. Quem está na primeira ressurreição não sofrerá a segunda morte, que é o lago de fogo, Apocalipse 20, 14. 2. Cristãos que pecaram gravemente podem ser disciplinados no Hades, mas o espírito pode ser salvo. Entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 5. Prova. A destruição da carne indica disciplina física severa, até morte. Mas Paulo afirma que o espírito seria salvo. A Bíblia fala também de muitos açoites e poucos açoites, mostrando disciplina proporcional após a morte, mas não condenação eterna. Lucas 12, 47 e 48. Mostra consciência no Hades. Lucas 16, 22, 23. Prova. Se o rico está consciente no Hades, um crente disciplinado também estará. Mas, diferentemente do rico, o cristão de Corinto, o que disciplinado ainda será salvo no dia do Senhor.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. 3. Incrédulos já estão condenados e irão ao lago de fogo. O que crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Prova. A condenação eterna já está sobre o incrédulo, e todos os descritos em Apocalipse 21:8. A parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Prova. O destino final dos incrédulos é o lago de fogo. 4. Pecados especialmente graves e os versículos que provam. A. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31, 32. B. Tirar palavras do livro de Apocalipse. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Apocalipse 22, 18 e 19. Prova. Perde-se a salvação. C. Querer justificar-se pela lei. Gálatas 5, 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Prova. Separação espiritual real. D. Participar indignamente da ceia do Senhor. Muitos estão fracos e doentes, e muitos dormem. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Primeira carta aos Coríntios, 11, versículos do 27 ao 32. Prova. Deus pune fisicamente até com morte para condenação, caso persista no erro. 5. O tribunal de Cristo é distinto do juízo final. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tribunal de Cristo. É para crentes salvos na primeira ressurreição. Avalia obras. Resulta em galardão ou perda de galardão, não perda da salvação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 12 ao 16. Tribunal de Cristo. Não trata de salvação, pois estes já estão salvos. Estes julgarão no juízo final, não serão julgados. Os santos julgarão o mundo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Primeira carta aos Coríntios 6:2. Isso acontece após a ressurreição. E Paulo diz que os santos, plural, farão parte disso. Os santos julgarão até os anjos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Primeira carta aos Coríntios 6:3. Este é um papel dado somente aos ressuscitados e glorificados. E o juízo final? Venha e perceba como será. Vi um grande trono branco, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, e o que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11, 15. O juízo final ocorrerá na segunda ressurreição dos mortos. Lembre, a primeira ressurreição dos mortos contempla apenas os salvos em Cristo. Aqueles que foram fiéis até o fim. Já o juízo final é para os que não participaram da primeira ressurreição. Trata de condenação eterna. É diferente do tribunal de Cristo. 6. Após o juízo final, os salvos herdarão a nova Jerusalém. Vi um novo céu e uma nova terra, e vi a nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, versículos do 1 ao 4. Ali estará o trono de Deus, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, versículos do 1 ao 5. Prova. A nova Jerusalém é o lar eterno dos salvos. Eis que o mar, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia.
e no grande trono branco estava assentado sobre ele aquele que a terra e o céu fugiram da sua presença. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi condenado. Porém, antes da condenação, cada um foi julgado, segundo as suas obras. De egoísmo, Você acha mesmo que eu ia doar as minhas roupas para aquele hospital? Meu Deus, gente, elas foram caras. avareza, Eu nasci para ser perfeito. E me desculpem os que não têm essa capacidade, mas o mundo é assim. infidelidade, Ele me perguntou se havia um lugar onde ele pudesse me beijar sem que ninguém visse a gente, porque era casado. orgulho, Você tem certas atitudes que eu simplesmente não consigo entender. Nem eu, nem ninguém. Sabe o que eu acho? Que você tá exagerando. e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros e lançados no lago de fogo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E a morte e o inferno também foram lancinhos. Os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes caberá será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Mas o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existe. Nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Orar. De mês em mês, e suas folhas são para a cura das nações. A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus os ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto. Eis que venho sem demora.
e trago comigo o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem, meus irmãos, obviamente ninguém ousaria se arriscar pecando para ver o que acontecerá no juízo final, se será salvo ou condenado. Lembrem-se que a Bíblia adverte que aquele que rejeita deliberadamente a verdade, após conhecê-la, já não tem mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, versículo 26. Esse é o pecado da apostasia, não uma queda por fraqueza. No caso do rapaz de Corinto, ele pecou gravemente, mas não rejeitou Cristo nem desprezou conscientemente o sacrifício da cruz. Foi um pecado sério, mas não uma provocação ao sangue de Cristo. Por isso Paulo disse que, mesmo sendo disciplinado até a destruição da carne, o seu espírito seria salvo no dia do Senhor Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Outra coisa que você aprendeu errado: ninguém vai direto para o lago de fogo após a morte. Isso é uma heresia muito comum, mas a Bíblia é clara. O lago de fogo só acontece depois do juízo final. Observe. E vi um grande trono branco, e os mortos foram julgados, e a morte e o inferno, Hades, foram lançados no lago de fogo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos do 11 ao 15. Conclusão. 1. Primeiro há o juízo final, versículos 11 e 12. 2. Depois, o Hades entrega os mortos, versículo 13. 3. Só então os condenados são lançados no lago de fogo, versículos de 14 e 15. Portanto, ninguém está no lago de fogo agora. O lago de fogo só será aberto depois do juízo final. Hoje existe Hades, lugar intermediário, não o castigo eterno. Onde os mortos estão agora? Jesus explica. O rico morreu e foi para o Hades, não o lago de fogo. Lucas 16, 22, 23. Ou seja, os ímpios vão para o Hades, parte de tormento, os justos vão para o paraíso, seio de Abraão. Ninguém vai direto ao lago de fogo. O lago de fogo ainda está no futuro. Ou seja, Satanás será lançado no lago de fogo no futuro, depois do reino milenar. Apocalipse 20, 10. Logo, o lago de fogo já existe, mas ainda não há ninguém lá, porque ninguém é lançado nele antes do juízo final. Meus amigos e irmãos, já que creio que vocês compreenderam até aqui, vou agora entrar num outro assunto que considero extremamente sério. Quero alertar a vocês sobre algo absurdamente preocupante. Muitos hereges estão surgindo na internet e afirmando que Jesus já voltou no ano 70, que o Apocalipse se cumpriu e que Satanás não existe. Mas isso é totalmente falso e contrário às Escrituras. Vou provar a vocês passo a passo que eles mentem. Falo para os que estão acreditando neles. 1. A Bíblia declara que todo olho verá Jesus. E isso não aconteceu. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. Ou seja, no ano 70 ninguém viu Jesus vindo sobre as nuvens. 2. O mar ainda existe. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, afirma que o mar já não mais existirá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Logo, se Jesus tivesse voltado no ano 70, esta terra e este mar já teriam passado. Isso não ocorreu. Obviamente é uma afirmação falsa de alguém usado por Satanás para enganar os que claramente não conhecem a Bíblia. 3. Satanás ainda age e existe. O diabo será lançado no lago de fogo somente no fim. Apocalipse 20, 10. O diabo ainda anda em derredor, buscando a quem tragar. 1 Pedro 5, 8. Quem diz que Satanás não existe, está negando a palavra. 4. Não houve ressurreição dos mortos. A ressurreição geral ainda não aconteceu. Apocalipse 20, versículo 12 e 13. 5.
A Nova Jerusalém não desceu. Apocalipse 21, versículo 2. Obviamente, a cidade santa descendo do céu ainda não se cumpriu. Conclusão. Nada do que o Apocalipse descreve como sinais da volta de Cristo aconteceu no ano 70. Jesus virá pela segunda vez, visivelmente, poderosamente, e todo o salvo será transformado. Quem ensina o contrário, nega as Escrituras. Portanto, meus irmãos, estejam alertas. Paulo afirmou que viriam muitos enganadores e que muitos seriam atraídos por falsos ensinamentos. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se voltarão às fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. O que estou compartilhando com vocês é fiel e verdadeiro, conforme a palavra de Deus, e me foi esclarecido pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Não estou aqui para confundir ninguém, mas para trazer à tona a verdade bíblica, sem misturas, sem invenções humanas, sem tradições que distorcem o Evangelho. Peço que assistam todos os meus vídeos, pois cada um deles forma parte de um estudo completo e profundo da Palavra de Deus. Não critiquem com a intenção de diminuir o trabalho, especialmente se não conhecem bem as Escrituras. Mas aceito com humildade toda crítica que venha de quem maneja corretamente a palavra da verdade, conforme Paulo orienta. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Meu compromisso é ensinar a verdade, advertir o povo de Deus contra o engano e conduzir todos ao conhecimento da vontade do Senhor. Que o Espírito Santo confirme esta palavra em cada coração. Meus queridos irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo até o final deste estudo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Se esta mensagem edificou o seu coração e trouxe entendimento da palavra de Deus, eu peço, com todo carinho, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho.